Está começando agora o Jornal das 11, com reportagem de Maria Paula Feixas e apresentação de Célia Renault. Notícia com precisão. No ar, Jornal das 11. Bom dia para você. O Jornal das 11 está começando agora, nessa terça-feira, dia 19 de fevereiro. Acertei o dia, Maria Paula, é 19 meses? É isso. Valdinei de Souza na técnica, Maria Paula Feixas na reportagem e na apresentação, Célia Renault. Muito obrigada pela audiência. E por falar em audiência, eu convido você aí de todos os bairros da cidade, especialmente se você é usuário do SUS, participe do programa de hoje. Eu vou receber o secretário municipal de saúde, Dr. Ricardo Zambrana. Qualquer pesquisa mostra que a saúde é a maior preocupação do itajubense. Com quase 2 meses de administração, será que alguma coisa já mudou na nossa saúde? Vamos saber como está a distribuição de medicamentos, marcação de exames, as viagens de pacientes que se tratam fora de Itajubá, a odontologia municipal, já que o secretário é um dentista, e tão importante quanto tudo isso, como essa administração vai cuidar da prevenção. Prevenir é melhor que remediar, todo mundo sabe disso. Então, convido você a ligar aqui para a rádio, deixar sua pergunta para o secretário de saúde, Dr. Ricardo Zambrana. O telefone da Rádio Itajubá é o 3623-1333. Ô Maria Paula, além de participar pelo telefone da rádio, tem outras formas de participação, né? Bom dia, Paula. Bom dia, Celinha. Bom dia, nosso secretário Zambrana. Com certeza, Celinha, a gente tem também o Facebook, a gente não pode ficar de fora dessa ferramenta. Então, o nosso Facebook é só digitar lá Jornal das 11, Rádio Itajubá, que você pode deixar a sua opinião, a sua mensagem, que a gente vai estar respondendo ou participando ao vivo. E quem quiser mandar um e-mail para não ficar público no Facebook, é jornaldas11@gmail.com. Lembrando que o 11 é numeral. Ok, obrigada, Paula. No programa de hoje você também vai ficar sabendo que a CEMIG está mudando o jeito de cobrar a nossa conta de energia. Também vai ficar sabendo que no dia 1º de março, agora está chegando, começa o período de acertar as contas com o leão do imposto de renda. E para os estudantes, uma informação importante. Quem foi selecionado na segunda chamada do ProUni tem até hoje para apresentar os documentos. Bem, vamos partir já para o que interessa, né? Dr. Ricardo Zambrana é o secretário municipal de saúde, que assumiu agora há pouco menos de 2 meses. Não é isso, Ricardo? Obrigada pela sua presença aqui. Seja bem-vindo ao Jornal das 11, Ricardo. Obrigado, Célia. Obrigada, Maria Paula. Um bom dia aos ouvintes da Rádio Itajubá. É uma satisfação ser novamente entrevistado por você, Célia, que eu acho que mais ou menos uns 10 anos já que a gente já começa a ser bate-bola de sobre saúde bucal muitas vezes, né, Ricardo? Muitas vezes, né? Tá certo, mas eu queria começar por uma outra coisa. Você foi candidato a vereador pelo Partido Verde. E agora a gente acabou de viver uma polêmica na cidade por conta do aumento do número de vereadores. O que você achou disso tudo? Você é a favor, você é contra? O que você acha que ficou de bom dessa história? A polêmica está grande, realmente, e isso é uma condição que a comunidade tem que discutir bastante, realmente, ainda, né? Isso é importante. E a sua opinião, Ricardo? Eu, hoje, estou aqui como secretário de saúde, membro do Poder Executivo, então o dia que você me convidar como pessoa, Ricardo Zambrana, eu vou lhe responder isso. Mas, nesse exato momento, como nós fazemos parte do Executivo, e são os poderes, né, que se respeitam e cada qual tem a sua maneira de caminhar, né, eu vou me abster dessa resposta para que não haja nenhuma conclusão dizendo que o secretário de saúde está apontando alguma coisa em relação ao Poder Legislativo. Então, para o Ricardo Zambrana, uma coisa, outra coisa, é isso? Na verdade, sim. Você tem a pessoa Ricardo Zambrana e o secretário de saúde, então, Ricardo Zambrana. Então, no próximo bloco eu vou entrevistar a pessoa do Ricardo Zambrana. Pode ser assim? Vamos combinar? Não, estou brincando. Não, mas eu acho que a população tem que entender o seguinte, isso que nós estamos colocando aqui, o que eu coloquei é uma questão séria. O Poder Executivo ele é separado do Legislativo. Então, nesse exato momento, existe uma discussão grande na comunidade itajubense sobre a questão do aumento de vereadores. Como são poderes independentes e cada qual tem um trabalho a ser feito na cidade, e nós precisamos um dos outros, né, dos poderes que aí estão, nesse exato momento, como secretário de saúde, eu vou me abster dessa resposta porque é uma situação realmente que deve ser discutida com a comunidade, com a sociedade. Tá certo. Falando sério, para quem pegou
está ligando o rádio agora, o entrevistado é o secretário municipal de saúde, Dr. Ricardo Zambrano. Vamos começar pela saúde bucal, para a gente não perder o hábito. Dr. Ricardo foi um observador atuante, muito crítico, inclusive, com relação à política ou à falta de política de saúde bucal no nosso município ao longo dos últimos anos, né, doutor Ricardo? A gente já conversou sobre índice de cárie, sobre uma série de coisas. O que foi encontrado em termos de saúde bucal? Lembrando que, recentemente, os jornais publicaram fotografias dos consultórios mostrando precariedade, mofo, desorganização, um certo desleixo, que isso, pelo menos, foi o que foi publicado no jornal. Eu vi em foto. Eu não conheço nenhum, vou falar isso, não conheço nenhum consultório odontológico da prefeitura, das escolas. Mas o que encontrou e o que o secretário vai fazer com o que encontrou nos consultórios dentários das escolas da prefeitura? Tá. Primeira condição, eu queria tirar o doutor, porque eu não sou doutor, então... Tá bom, Ricardo. Ricardo, okay. Zambrana, enfim. Tá? Em relação à questão da realidade encontrada dentro da área de saúde, né, eu digo geral, né, a gente encontrou uma desorganização. Isso não é só na questão de saúde bucal. Nós temos em todos os setores uma desorganização do sistema. Então, isso precisa ser aprimorado e é o que nós estamos fazendo. Nesses 45 dias, praticamente, nós estamos ainda analisando algumas situações. Dentre essas situações, são a parte de recursos humanos, a estrutura física, o sistema que é empregado, as orientações da Regional de Saúde, né? Nossas metas, como sempre, não estão batidas. Então, tudo isso foi avaliado. Em relação especificamente à questão odontológica, também, da mesma maneira, ainda encontramos locais inadequados, alguns equipamentos sucateados que já foram retirados neste governo, em preocupação com a população. Nós estamos, uma questão muito grande, o pessoal fala muito, tem falado assim, vai fechar a clínica odontológica lá da Vila Pódio? Não, nós vamos descentralizar. Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, doutor Ricardo, aliás, desculpa. Eu queria até combinar uma coisa com o ouvinte. Às vezes o meu entrevistado está respondendo a uma pergunta e alguém liga e fica esperando no telefone. Então, eu peço paciência a esse ouvinte para não ter que cortar a fala do meu entrevistado aqui para atender o telefonema. Não quero estender que o ouvinte fique o dia inteiro esperando. Pelo contrário, vamos tentar equacionar isso para ficar uma entrevista legal com a participação de todos. Então, com relação à clínica da Vila Pódio, a gente pode falar daqui a pouquinho, porque já tem ouvinte no ar? Não. Pode ser? O ouvinte já está no ar, vamos saber qual é a contribuição dele. Bom dia, quem é? Bom dia, Célia. É o Tadeu aqui de Santo Antônio. Oi, como vai, Tadeu? Tudo bem? Tudo bem. Primeiro, parabenizar pelo seu programa. Obrigada. Segundo, parabenizar o meu amigo Ricardo, né? Além de conselheiro também da saúde, ele é meu amigo, que as metas são difíceis, importantes. Como ele vai responder sobre a clínica dentária aqui da Vila Pódio, a minha pergunta era, como que vai ficar a situação da clínica dentária aqui da Vila Pódio? Porque além de tudo, eu sou usuário dela também. E o segundo, o questionamento meu é sobre a farmácia aqui do mercado, porque o atendimento está muito extenso e ontem, por exemplo, tinha uma fila extensa, muito grande. E que na hora do almoço, a funcionária tem que almoçar, aí fica um funcionário só atendendo. Gostaria que fosse assim, vai almoçar, mas que tenha gente revezando para que não tinha sei quantos adultos, pessoas de muleta, crianças no colo das senhoras, e estava difícil. Aí quando a Isabel voltou do almoço, solucionou o problema. Então, que esse intervalo não faltasse o funcionário para que as pessoas sejam bem atendidas. Ok, Tadeu, obrigada pela sua participação. Tadeu, morador do bairro Santo Antônio, que está acompanhando, conselheiro de saúde. Obrigada, bom dia, viu, Tadeu? Bom dia, Célia. Doutor Ricardo, então, ele acabou emendando no assunto que a gente estava, que era da saúde bucal. Que história é essa da clínica odontológica? Vai fechar ou não vai? Primeiro, um grande abraço ao Tadeu, realmente é um grande amigo, um parceiro na luta aí pela saúde, né? Sempre ativo aí. Bom,
A clínica odontológica ela vai ser descentralizada porque não há sentido, e isso eu fui o idealizador da clínica odontológica, né? Mas ela não surtiu o efeito que nós gostaríamos, mas não faz sentido de imediato você ter localizado 8 consultórios no mesmo local, fazendo clínica geral, ou seja, atendimento básico de obturação, de restauração, de extração, de limpeza, enfim. Não tem sentido, porque aquela pessoa que é lá da Santa Rosa, lá do Cantagalo, lá do Jardim das Colinas, ela tem que pegar a condução dela, uma, às vezes duas, para vir até a Vila Pódio para fazer esse tratamento. Então, sim, nós estamos descentralizando as cadeiras. É importante frisar a seguinte situação. Toda cadeira que está sendo retirada dali, ela está indo para uma unidade básica de saúde, ela está indo para um postinho, tá? Ou seja, nós já ativamos lá no posto, na Policlínica da Varginha, uma cadeira, já está em atendimento. Né, nós ativamos 2 cadeiras já no Rebojão, na unidade básica de saúde do Rebojão, no postinho do Rebojão. Nós encaminhamos profissional para atendimento de manhã e de tarde na unidade do Cruzeiro, de manhã e de tarde da cantina. Ou seja, são situações que a gente está levando a saúde aonde o povo está. O povo Essa não precisa clínica ficar. aqui O da pessoal Vila não Pódio precisa. Não vai ter nenhuma cadeira? O pessoal não precisa ficar vindo atrás da saúde. Nós queremos, o prefeito, o Rodrigo, pediu que a saúde tem que ser feita aonde o povo está. Tá? Então, esse é o ponto inicial. Nós temos até no Ano Bom. Eu preciso até atendimento lá no Rio Manso. Então, você imagina que nós temos pessoas que saem do Rio Manso para vir tratar aqui. Então, a descentralização é extremamente importante. 8 cadeiras. Então, cadeiras, são 8 unidades de saúde que vão passar a ter o atendimento odontológico. Que já estão tendo, que não tinha. Varginha não tinha. Você já transferiu as cadeiras dos gabinetes, então? Isso. Tá? Não todos. Agora, aqui ainda nós temos aqui 4 cadeiras. Tá? E aí, eu respondo ao Tadeu o seguinte, e a população aqui da região, da seguinte maneira. Nós temos atendimento aqui na escola, aqui próximo da Rádio Itajubá, a escola Venceslau Braz, tá? Atendimento odontológico ali para as crianças. Venceslau Neto, né? Escola da Prefeitura, aqui em frente ao SEASA. Venceslau Neto. E nós temos ainda, que já está montada, Tadeu, um consultório odontológico no postinho da Nossa Senhora de Lourdes, que é aqui perto do Corpo de Bombeiros. Então, o bairro não fica sem atendimento odontológico de maneira alguma. Eu queria até que a população daqui do bairro entendesse o seguinte, o atendimento dele está garantido aqui através da unidade de saúde, tá, próximo ao Corpo de Bombeiros. Cidadão comum não pode usar o consultório da escola? Até então não, que é uma dificuldade extremamente grande, porque você ter usuários, pessoal adulta, transitando dentro da escola é complicado. Então, isso é um questionamento muito grande, uma dificuldade muito grande. Então, para isso, a população vai ter o atendimento dele no postinho. A odontologia ela vai estar unida ao restante do grupo da saúde, dos médicos e enfermeiros. Então, deixar claro que a clínica odontológica ela não está sendo fechada. Nenhuma cadeira que foi retirada dali ela ficou sem atendimento. Ela está sendo utilizada numa outra unidade de saúde, num outro postinho, para dar atendimento próximo. Hoje nós temos lá na Policlínica da Varginha um atendimento muito mais próximo. A pessoa que é da Santa Rosa vai na Varginha. Né? Nós temos o atendimento lá do Jardim das Colinas também, que além dos escolares, das crianças da escola, atendimento ao adulto também. Isso foi até conversado com o pessoal da Associação de Bairros lá. Então, você imagina assim, que nós temos diversos bairros mais afastados que vão ser atendidos. Para completar isso, para o pessoal ter ciência também da importância dessa descentralização, nós vamos também utilizar, estamos ainda acabando o estudo, mas provavelmente a casa onde é localizada, tá, a clínica odontológica, ela vai ser montada o CAPS-AD, que é o Centro de Apoio Psicossocial Álcool e Droga. Ou seja, para os dependentes químicos, eles vão ser orientados, vão ser atendidos ali naquela casa. Isso já tem dinheiro em caixa, isso já era para ter sido montado e não foi montado. Então, é importantíssimo frisar o que aquela casa cabe muito bem para um atendimento na questão de saúde mental. Então, é mais uma unidade da Prefeitura, onde já tem recurso parado e nós precisamos ativar isso. Só para falar da odontologia rapidamente, fazendo uma propaganda, a partir do ano que vem nós vamos ter o Centro de Especialidade Odontológicas, o CEL, onde vai ser atendido a parte de cirurgias menores, extração de siso, canal, onde vai ser, pacientes Ricardo? especiais, provavelmente no bairro do Rebojão. Isso aí deve ser localizado ali, o bairro é bastante populoso, mas independente disso também ele é aberto a toda a população. Dentro da UBS? Dentro da unidade de base de saúde, porque lá nós temos 4 pontos para 4 consultórios. É uma unidade realmente feita dentro das orientações do Estado e do Ministério da Saúde. Só para a gente resumir essa... E só a última informação também para as pessoas. Nós vamos ter também, o governo já fornece dentaduras e próteses removíveis. Então isso também é uma solicitação do prefeito pela atenção à saúde bucal, tá?
o governo federal ele já manda recurso e nunca foi solicitado. Tá? A partir, provavelmente no final do ano que vem, nós vamos ter a distribuição também de dentaduras e próteses às pessoas para reabilitação do sorriso das pessoas. Tá certo. Então, além das duas boas notícias, que vamos ter o CEL, Centro de Especialidades Odontológicas, um programa do governo federal que Itajubá nunca teve, agora vai ter, também a possibilidade das próteses removíveis e as dentaduras. Só para resumir, antes de você ouvir mas espera, só para responder, Tadeu, a farmácia. Tadeu está falando da a farmácia, só para responder. Tá? É de conhecimento nosso também a falta de pessoal lá, tanto que já foi deslocado para lá o Moacir, o Paulo e a Nicole foram deslocados ontem para lá, para dar uma atenção realmente à população e uma orientação maior em relação ao atendimento. Então, nós também não queremos ver aquela fila na calçada, na rua, isso não existe, para mim isso é uma vergonha. Tá? E eu volto a dizer assim, dali, a farmácia também vai sair dali. Nós estamos já trabalhando para que haja um prédio novo, com melhor estrutura. Onde? Tá? Isso está sendo definido ainda, Célia. Mas ele é central, sem dificuldade para o usuário e de maneira que ele seja muito bem recebido e não precise ficar na calçada esperando a medicação. Tá certo. Só para resumir a história da clínica odontológica aqui da Vila Podes. Dos 8 gabinetes, 4 ainda estão aqui, os outros 4 já estão na Escola Venceslau Neto. Que não. Os outros 4 foram. Um foi para o CAIC, ou seja, o bairro Novo Horizonte. Tá? Ou seja, imagine você, a pessoa saindo do Novo Horizonte vindo até aqui, a dificuldade. Certo. Um foi levado para a unidade do Reborgion, ou seja, que também é próximo aqui. Nós estamos com duas cadeiras lá no atendimento. Uma foi levada também para a Policlínica da Varginha, onde foi feito atendimento, e uma foi trocada no Ano Bom, que era uma cadeira antiga, então o pessoal que é lá da zona rural, ou seja, o pessoal que vem do Rio Manso, mais pode ser atendido ali. Nós precisamos dar atenção também para os moradores da zona rural. E aqui na Vila Podes, então, ficaram 3. Nós temos com 4 ali, sim, mas elas também vão ser deslocadas para as outras unidades. Já sabe para onde? Ainda não, porque a gente está avaliando. Sim, Nossa Senhora de Lourdes já recebeu mais uma também, tá? Nossa Senhora de Lourdes, eu posso dizer, a UBS Nossa Senhora de Lourdes é a UBS do bairro, tá? Então, assim, o bairro não vai ficar sem atendimento odontológico. Tá certo. Já está montada essa cadeira, só está esperando um autoclave. Mais uma notícia, nós estamos comprando 15 equipamentos de autoclave, que é o equipamento que esteriliza adequadamente. Não é daquela empresa lá da cidade de... Como é que chama aquela lá? Que está prestando serviço de esterilização e não tem... Não, eu vi isso mesmo. Aquilo não, de maneira alguma, né? não. É uma esterilização realmente esperto. de ponta, que vai ser feita aqui mesmo. Tá certo. Bem, Maria Paula, eu gostaria de colocar as entrevistas que você fez lá na clínica odontológica para a gente saber o que a população está achando, se está entendendo ou não essa questão da descentralização. Por favor, Maria. Seu nome, por favor? Cléia Maria Dias. Ô, Cléia, você mora em que bairro? Jardim das Nações. Você sabia que a prefeitura está tentando descentralizar esse atendimento? Vai levar esse atendimento lá próximo a você, talvez perto do seu bairro? Eu fui informada hoje, quando eu cheguei aqui. Eu não estava sabendo. E o que você acha? Vai ser bom para você? É bom ter esse serviço mais perto ou a clínica centralizada era legal? Eu achava melhor ficar aqui, porque tudo centralizado é melhor. Entendeu? Para mim até ficou meio fora de mão também, né? Porque eu moro no Jardim das Nações e lá a gente está com deficiência de muita coisa ainda. Na parte de saúde? Na parte de saúde, odontológica, tudo, né? Então eu achava melhor ficar aqui. E a qualidade de serviço? Você vem faz tempo aqui? O que você tem a dizer da clínica? Eu já uso aqui faz uns 3 anos e eu gosto, sempre fui muito bem atendida. Mas uma das propostas, por exemplo, seria levar para o Rebojão aqui. O Rebojão ficaria próximo? Você ajuda ou fica longe? Como que é essa questão de transporte? Para mim, fica. Eu preferia aqui mesmo. Porque uma que... Eu morava bem próximo aqui da clínica, então já conheço o serviço, tudo. E agora eu fui morar no Jardim das Nações, então para mim ficou tudo mais difícil. Só para concluir, da clínica perto da sua casa tem algum PSF, alguma unidade de saúde que poderia levar uma cadeira odontológica? Não tem. Eu fui informada que é para mim procurar o bairro mais próximo. É a unidade de saúde mais próxima. Qual que seria a sua? Lá o Jardim das Colinas. Muito obrigada. Maria Francisca Emílio Rufino. Você mora em qual bairro? Eu moro em Santa Helena aqui mesmo. Que é Santa Helena. Você falou que faz 3 anos. 13 anos que eu moro aqui em junho e eu faço tratamento aqui de ano em ano, de
6 meses, quando precisa, eu venho aqui, meus meninos. E como você recebeu essa notícia da prefeitura, de que ela vai tirar o atendimento daqui e levar para os bairros? Aí eu recebi assim, eu não fiquei triste. Até eu não achei muito bem do governo que está governando aí, que está meio sacaneando com os pobres, né? Mas por que você acha que vai ser ruim? Você não, porque é mais perto aqui, né? Porque agora eu vou pro Rebojão, vou deslocar daqui do Rebojão, e do Rebojão é mais longe. E você acha que lá a qualidade vai ser a mesma? Lá a qualidade não vai ser, porque a gente nem assim, não conhece como que é. E bem poderia ser também aqui no Nossa Senhora de Lourdes, mas Nossa Senhora de Lourdes aqui é perto da Santa Helena, mas aí não tem também, né? Diz que é lá no Rebojão mesmo, e outros postos, Nossa Senhora de Fátima. Vai espalhar na cidade. Espalhou os doutores que eu atendi aqui, tá Nossa Senhora de Fátima. E o que você fala do atendimento? Você gosta? O atendimento aqui eu acho bom, eu tô triste porque você fica de fechar. Eu agradeço sua conversa. Tá bem. Foram 2 moradoras, usuárias, elogiando o trabalho da clínica odontológica. O doutor Ricardo Zambrana, secretário de Saúde, quer fazer algum comentário sobre a fala delas? Realmente, o que a gente encontra aí? A desinformação, né? E para isso que eu tenho visitado todas as rádios, Célia, inclusive o seu programa que eu sei que de alcance grande, né? Mesmo o pessoal da região ou mesmo os populares. Em primeiro momento, eu queria dizer o seguinte para a dona Cléia, a dona Maria, que assim, o prefeito Rodrigo Rieira ele tem olhado sim pelos mais necessitados. A prioridade, tá, da saúde são os mais necessitados na saúde. Ou seja, as pessoas que têm menos recursos são a prioridade do prefeito. A Secretaria de Saúde vai dar essa prioridade às pessoas. Tanto que eu já dei a notícia aqui que o Centro de Especialidade Odontológica, né, vai ser feito para quem? Aquele pessoa que tem um filho que é especial, né, que ele tem uma deficiência, ele vai ser atendido lá. Ele não tem esse recurso para pagar diferenciado. Aquele precisa tirar um siso, né, a extração de dente siso, ele vai ser atendido lá. Fim Hoje do ele ano, não tem. Né? Fim do ano eu acredito que final do ano ou começo do ano que vem, tá? Porque, na verdade, isso tudo tem que ser planejado, programado e autorizado pelo governo. Então, aquela pessoa que hoje é desdentada, perdeu todos os dentes, o prefeito solicitou que fosse trabalhada a questão da distribuição de dentaduras. Então, a questão de que não se olha para a população mais necessitada, isso realmente é uma desinformação que existe. Novamente, existe a questão, volto a dizer, talvez seja a própria falha da Secretaria de Saúde ou de Comunicação, ou seja, falha do gestor do governo, e não informar até o pessoal. Mas, ao mesmo tempo, eu já repeti isso em outra rádio, a gente sabe que boatos maldosos saem, né, são espalhados de maneira só a prejudicar. Isso é uma situação desnecessária. Então, que a população tenha dúvida, nos procure. Procure a informação. Agora, só para deixar claro aqui para a dona Cléia, ela está morando lá no Bairro das Nações. Eu já falei aqui antecipadamente, né, de ouvi-la, que nós temos uma unidade odontológica no Jardim das Colinas. Ela fica situada na escola, mas ela tem uma entrada independente. Nós conversamos com o Luizão, que é o morador, que é o presidente da Associação de Bairros do Jardim das Colinas, onde já comentamos com ele que o atendimento odontológico dos adultos seria feito lá, né, que ele pudesse até comunicar a comunidade, ou seja, se ela mora naqueles prédios do Bairro das Nações, que é uma preocupação muito grande do prefeito, porque justamente a unidade de saúde ali é uma situação de urgente também, né? Então, para isso já foi comunicado. Só para comunicar ali também... Ali atende na escola do... A unidade de saúde mais próxima ali daqueles prédios, daqueles apartamentos, é na Estratégia de Saúde da Família do Jardim das Colinas. Tá certo. Para comunicar a população, nós estamos trazendo, pleiteando, ou seja, estamos buscando 3 unidades básicas de saúde, 3 postinhos novos, e um dos postinhos provavelmente vai ser instalado no Jardim das Colinas. Ou seja, o Jardim das Colinas vai receber uma unidade básica de saúde nova para os próximos anos, porque nós estamos pleiteando isso junto ao governo do Estado. Basta a cidade de Itajubá dar o terreno. E as outras duas? As outras duas vão ser estudadas ainda com a comunidade, mas a identificação de que a necessidade no Jardim das Colinas e no Bairro das Nações é extremamente grande, até porque a Estratégia de Saúde da Família está localizada numa casa de estrutura física deficiente, isso já foi diagnosticado, tá? É importante que seja colocado, sim, uma unidade nova no bairro Jardim das Colinas, que atenda também os prédios lá da Bairro das Nações. Tá certo. A gente vai fazer um intervalo comercial, retoma daqui a pouquinho a entrevista com o secretário municipal de saúde, Ricardo Zambrana. Até já.
Você sabe o que faz um técnico em qualidade? Inscreva-se para assistir um dia de aula sem compromisso no Instituto Educacional Livre Ofício e saiba por que esses profissionais são tão valorizados. Vagas limitadas. Mais informações no Instituto Educacional Livre Ofício, dentro do SESI Itajubá, ao lado da rodoviária. Ligue 3623-5068 ou visite nosso site www.livreoficio.com. Estamos de volta com o Jornal das 11. E a CEMIG está mudando o processo de leitura dos medidores de consumo de energia elétrica e emissão de faturas. A novidade está sendo testada em Belo Horizonte e em algumas regiões do interior do estado. Com isso, a CEMIG vai disponibilizar a fatura aos clientes no momento da leitura. Dessa forma, nós, consumidores, vamos acompanhar essa leitura e a impressão dessa fatura de energia e saber imediatamente o consumo e o valor. Mais transparência. Os estudantes pré-selecionados na segunda chamada do ProUni, o Programa Universidade para Todos, têm prazo somente até hoje para apresentar os documentos. Então, preste atenção se esse é o seu caso. Hoje termina o prazo para apresentar documento e providenciar a matrícula na instituição de ensino. O resultado da segunda convocação pode ser conferido pela internet no site do Ministério da Educação. O secretário municipal de Saúde, Ricardo Zambrana, é o meu convidado de hoje. Para quem está pegando o programa agora, ele anunciou no primeiro bloco que vai mudar a farmácia central onde são distribuídos os medicamentos hoje. Ainda não sabe para qual lugar, mas vai mudar para um lugar central. Vamos ter em Itajubá, até o fim do ano ou no máximo início do ano que vem, um centro de especialidades odontológicas, que vai ser no bairro do Reburjon, na unidade de saúde de lá. Também teremos em Itajubá a distribuição de dentaduras e próteses removíveis, que é também um programa do governo federal. Vamos ter 3 novas unidades de saúde, 2 delas ainda não foi definido o local, mas uma delas provavelmente vai ser no Jardim das Colinas. Ele também anunciou que os gabinetes odontológicos da Clínica Odontológica da Vila Podes estão sendo realocados, colocados mais próximos da população em unidades de saúde, que agora eu já não lembro mais quais são os bairros, mas depois ele informa. E eu queria... Tem ouvinte na linha, Maria Paula? Tem ouvinte. Bom dia, quem é? Oi, bom dia, Célia. Tudo bom? Oi, Deuseli. Já estou te reconhecendo, né, pela voz, minha ouvinte assídua. Obrigada pela sua participação. Qual que é a sua pergunta para o secretário? Então, é o seguinte, devido à situação do Cal, como ele estava falando aí, que eu praticamente prestei atenção para saber o que eu vou falar, né? As pessoas têm reclamado muito, sério, que a gente queria saber o que ele pode falar para a gente sobre o negócio da granja, porque a reclamação de lá, que está faltando muito dentista. E muita gente procura lá, as pessoas que não têm condições procuram lá, né? E a gente gostaria de saber o que pode falar sobre como que vai ficar a situação da granja. É ali que é mais procurado. Realmente, que todo mundo comenta, é ali que é mais procurado as pessoas necessitadas. Ok, obrigada, tá? Então, Deuseli, pela sua pergunta e pela sua audiência sempre assídua. Ela está se referindo, ela fala granja, mas é a clínica odontológica, que é no mesmo terreno onde hoje é a Casa de Meninos, lá a antiga Granja Venceslau Neto. Então, né? Deuseli, aquilo que eu já coloquei já no programa, rapidamente vou falar novamente. O pessoal do bairro aqui, das proximidades aqui, eles vão ser atendidos na unidade, no postinho da Nossa Senhora de Lourdes. Um consultório já está montado lá. Aliás, eu esqueci de comentar, outro ouvinte perguntou da qualidade, falou da qualidade realmente dos profissionais do atendimento, né? Então eu queria dizer o seguinte, não há mudança nenhuma, os profissionais são os mesmos que estão nas unidades de saúde, tá? Eu vou voltar a dizer para vocês, hoje eu tenho lá 2 profissionais no Cruzeiro, imagina o pessoal da Estiva saindo para cá. Agora, vou voltar a reafirmar, quem idealizou a clínica fui eu, há 9 anos atrás. Né? Infelizmente, a população vai ver e me dar esse tempo, como é que o atendimento vai melhorar. Hoje nós já temos um atendimento maior do que já estava antes, do ano passado, nas unidades dos bairros, tá? Ou seja, nós atendemos mais gente, menos gente. Aquela situação de que o pessoal chegava lá às 7 horas da manhã e tinha que chegar até 7h30 e não ser atendido, já acabou. Também isso não acontece mais, nós temos horário marcado para o pessoal, tá? Para que seja dada essa atenção.
Então, volto a dizer, nenhuma cadeira está sendo parada. Todo atendimento ele está sendo da mesma qualidade e ampliado, melhorado, próximo às pessoas mais necessitadas. O ouvinte quer saber como fica o atendimento odontológico dos moradores na Vila Rubens. Na Vila Rubens, realmente, nós já identificamos que lá na unidade, no postinho da Vila Rubens, nós não temos local para colocação, nós já fomos lá fazer essa avaliação. Na própria estratégia da Boa Vista também, nós não temos local. Então, a ideia é reposicionar a estratégia de saúde da família do bairro Boa Vista, que ela está um pouco distante, está mais ao fundo, né, do bairro, trazê-la mais próxima ali do centro, vamos dizer assim, dentro do bairro do Boa Vista, para que possa fazer também uma unidade odontológica ali, melhorar o atendimento da estratégia de saúde da família, do PSF, do bairro da Boa Vista, e isso englobar também a região da Vila Rubens. Tá certo. O ouvinte está falando que os telefones da prefeitura não estão atendendo, está com algum problema? Olha, eu confesso que eu não sei responder, que às vezes eu tenho problema de ligar para o meu pessoal também, e isso realmente é desagradável. Mas o nosso lá, quem quiser, 3692-1785, esse é da saúde, se houver alguma necessidade, vejam, esse é o telefone da parte administrativa da saúde. Tá? Por falar em questão administrativa, o ouvinte ligou dizendo que é funcionário da prefeitura e ele está achando que as transferências que foram feitas de funcionário, o Zambrano até citou que alguns foram transferidos aqui para a farmácia central para agilizar o atendimento, que elas estão sendo feitas sem diálogo. Daí ele está fazendo uma crítica aqui que o perfil, não é seu perfil, não está sendo de líder, mas de chefe, nesse caso aí, transferindo sem diálogo. Na verdade, a gente conversa assim com as pessoas. Nenhuma das pessoas foram transferidas sem olhar no olho. Tá? Agora, pode não ter sido eu, né, o secretário, pode ter sido alguma outra pessoa dentro do grupo que trabalha, ou seja, nós temos diretor, assessor especial, mas em momento algum foi feita alguma transferência, tá, sem olhar no olho e comentar o porquê. Agora, vejam, eu comentei uma situação real aqui, ó. Essa transferência que foi feita, por exemplo, da farmácia que foi imediata, nós identificamos a situação de necessidade da população. Eu, como funcionário público que hoje sou, eu estou a serviço da população. Aonde a população precisar da minha pessoa, eu preciso ir. Aonde o sistema público precisar de pessoas, funcionários, nós precisamos realocar pessoas. Então, essa questão de que é uma situação sem conversa, isso não é verdade. Agora, da necessidade de mudanças, isso é importante. Hoje, a prefeitura ela conta com um número reduzido de pessoal e algumas pessoas que realmente precisavam ser melhor aproveitadas. São excelentes funcionários e nós precisávamos realocar em outros locais pela necessidade da população. Tá certo. Com relação a remédio, aliás, antes de falar do remédio, a Nessa Artesã está nos ouvindo. Um abraço para você, também é uma ouvinte assídua. Um abração, Nessa. Faltar remédio, ser demorado de marcar exame, é uma reclamação recorrente. Você, como um atuante na saúde no município, sabe que isso não é novidade, né, na nossa cidade. Mas eu queria saber como é que está hoje. Está faltando, tem algum descompasso aí na demanda e na oferta de medicamento? Porque tem um ouvinte lá da Avenida Maria Aparecida dizendo que faz 2 meses que não tem sertralina de 50 miligramas. O outro da Santa Rosa, Ademir, diabético, disse que está faltando tira para medição do diabetes e complexo B, que é de uso contínuo. Como é que está isso, Ricardo? Desde o governo de transição que eu fiz parte, né, no final do ano passado, já foi identificado que iriam faltar medicamentos, iriam faltar fraldas, leite. Sim, tem uma fralda M para criança de 5 anos, está em falta também. Justamente. Então, desde o final do governo, porque no final da gestão, né, o pessoal da antiga gestão, eles cortaram todas as compras. Né? Então, a gente já sabia que iria faltar. Mas é uma responsabilidade da administração anterior? Eu entendo o seguinte... estou de passagem, né, como disse lá. Ou seja, eu sou uma pessoa, um cargo comissionado como secretário. Então, eu sei que em algum determinado momento eu vou deixar esse cargo. Não por isso eu vou deixar faltar alguma coisa para a população tajubense. Mas você está me dizendo que aconteceu isso, Ricardo? Sim, aconteceu. Então, a secretária de saúde deixou de comprar medicamento necessário porque estava terminando o governo? Não é porque estava terminando o governo. Essa pergunta tem que ser feita ao antigo governo. Por que não foram comprados? Mas, por exemplo, desde dezembro já faltam fraldas. Tá? Isso é claro. Outras medicações também não foram compradas no final do governo. Então, isso já sabia que iria faltar. Agora, a partir do momento que nós tomamos posse, nós entramos na questão do governo, tá? Foi feita já uma avaliação disso, foi levantadas as necessidades de compras, nós temos os diretores que fazem isso, e foi passado para a gente.
nós tivemos um problema já grave. O sistema da prefeitura só começa a funcionar 15 dias depois. Ou seja, só começamos a trabalhar qualquer tipo de compra na segunda quinzena de janeiro. Então, existe uma burocracia nisso aí. Hoje, à tarde mesmo, eu estou para resolver essas questões de fraldas. Né? Nós temos aí o secretário de planejamento, que é o Pedro. Ele é uma pessoa que está dando uma atenção máxima às questões das compras para poder realmente agilizar, para que não falte isso à população. Quando então, que vai estar regularizado, assim, com remédios? As compras já foram feitas de vários remédios. A ordem de compra já foi feita. Então, às vezes, a distribuidora tem 15 dias, 20 dias, 10 dias, então, para poder fornecer. Então, depende de cada medicamento. Eu vou voltar a dizer, a pessoa está questionando que tem 2 meses que falta a medicação. Então, você veja que já vem realmente do final do ano. Então, isso nós sabíamos sim, mas nós estamos correndo e, volto a dizer, o prefeito Rodrigo Vieira pediu a maior atenção em relação às questões de medicamentos, leite, fraldas, porque são as pessoas mais necessitadas que precisam disso. Moradores do Rio Manso, a Lúcia dos Santos está perguntando, vai ter atendimento lá no Rio Manso? Porque tinha antes e agora eles vão no Ano Bom, mas não tem vaga. Desculpa. O pessoal do Rio Manso tem ido no Ano Bom, porque quer saber se vai voltar. Vai. Outra situação de urgência, inclusive o prefeito, uma das unidades que eu não visitei foi a do Rio Manso, o prefeito quer ir comigo nessa unidade do Rio Manso, justamente para ver a situação que ela está. Vai voltar a atender lá, Vai voltar a atender lá, sim, e a população do Rio Manso tem a ciência disso, também é uma necessidade urgente para a gente, onde o mais breve possível nós vamos ter a parte toda de saúde, médico, dentista, a parte de enfermagem, curativos, enfim, tudo no Rio Manso. Então aí você veja, e eu gostaria que a população toda entendesse, que aquela pessoa necessitada lá do Rio Manso, ela não precisa deslocar para cá. Tá, ela está, segundo esse ouvinte, indo para o UBS do Ano Bom. Aproveito a deixa aí do Rio Manso para mandar um abraço para o Wilson Faísca, ouvinte assíduo, para a esposa dele, a Zilda, Zildinha, são todos moradores lá do Rio Manso. O programa que distribui remédios sem ser da cesta básica não é muito organizado, segundo o ouvinte. Às vezes falta. Ele vai mudar a logística? É o Luiz Carlos, do bairro São Sebastião, que está perguntando. Eu imagino que o programa seja de medicamentos de alto custo, né, que são fornecidos pelo Estado. Então, a farmácia hoje ela vai passar por uma reformulação total. Né? Eu volto a dizer, nós temos aí 45 dias de governo, praticamente, e é onde nós fizemos primeiro um diagnóstico. Foi bem claro numa reunião feita em Três Corações, pelo deputado Ulisses, né, e o deputado Odair Cunha, que foi eles que organizaram a reunião com o Ministério da Saúde, nós estivemos lá, onde foi bem, o secretário do Ministério da Saúde disse uma coisa clara, tá? Ninguém precisa inventar nada, que os secretários que estavam entrando teriam que modificar achando que eles tinham uma varia de condão. Né? Nós entramos analisando o sistema, conhecendo o sistema, para depois começar as mudanças. Então, a farmácia também é uma situação que nós vamos reformular. Programas no governo federal tem para todas as situações, nós temos um programa que chama Farmácia de Minas, que Itajubá nunca solicitou. Tá? Todas as cidades vizinhas, praticamente, nós têm dinheiro da Farmácia de Minas, Itajubá não tem. Então, isso é uma crítica que eu sempre fiz, independente da questão política, eu sempre fiz que Itajubá nunca pleiteou dinheiro vindo de fora. Tá? E nós precisamos trazer. Isso é ordem do prefeito, que todas as pastas possam trazer recursos para Itajubá. Zambrana, o prefeito Rodrigo Vieira disse que já tinha atualizado a demanda por mamografia, que hoje uma mulher que precisasse do exame, na mesma semana ela conseguia essa marcação. Continua assim? Sim, na verdade, assim, se há alguma... já foi perguntado isso também, o programa, a questão de marcação de mamografia, ele está realmente numa situação liberada, ou seja, as solicitações elas têm atendimento rápido, praticamente imediato, como outras também. Também da mesma maneira, se você me perguntar assim, poxa, mas eu tenho um exame lá que está 6 meses, tá parado lá, aí eu vou pedir à população que lembre de retornar, de questionar, de saber como é que está seu exame, porque nós estamos lá com o pessoal do controle e avaliação, fazendo um bom trabalho para reorganizar tudo. É uma vergonha eu ter que chegar lá e uma pessoa falar que está com o exame parado há mais de ano lá, 1 ano e meio. Então, eu digo que isso é uma vergonha. E isso tem que ser mudado. Então, para isso também... É possível de ser mudado e ficar num ritmo satisfatório? Com certeza é possível. Nós temos exames do SUS lá que realmente poderiam estar sendo utilizados, otimizados, e nós não temos isso. Então, ou exames através do consórcio intermunicipal de saúde. Há alguma intenção do governo municipal em ter mais especialidades nas mais médicos de algumas especialidades nas unidades básicas de saúde? Por exemplo, eu ouço dizer, não é por experiência minha, mas ouço dizer que para consultar um reumatologista, eu acho
eu acho que tem 2 vagas, não sei por quantos meses. Vocês têm intenção de otimizar isso para o paciente chegar lá e ter todas as especialidades que ele precisa na unidade? Sim, essa é a minha obrigação, né? Eu, como gestor, tenho que trazer o que for de melhor para a população. Então, é possível? Tem cidade que consegue isso? Nós temos, depende tudo da sua estrutura e da sua luta política para poder trazer mais atendimento para a cidade de Itajubá. Agora, uma coisa importante é o consórcio municipal de saúde. É uma ferramenta, o SISMAS, ele é uma ferramenta extremamente importante que o governo do estado tem dado prioridade para recebimento de recursos. Eu vou usar uma questão simples aqui. A oftalmologia. Nós temos quase 2.000 pessoas esperando na fila para atendimento de uma consulta para o oculista, né? Que o pessoal gosta de falar oculista, ou oftalmologista, ou seja, para fazer uma avaliação, uma consulta com esse profissional. Seria muito interessante que eu estivesse na rede. Como eu não tenho na rede ainda, tá? A intenção é que isso possa ser tratado através do consórcio. E nós conseguimos, através do consórcio Pouso Alegre, conversar e ter um acesso a um custo bem reduzido. Então, para os próximos meses, nós vamos sanar essa deficiência que é a demanda maior da saúde, é a oftalmologia. Não só de Itajubá, como toda a região. Tá? Então, isso tem sido trabalhado em todas as questões, todas as especialidades. É claro que se você vai ter um exame mais complexo, uma cirurgia mais complexa, um tratamento mais complexo, que não vai ser feito na cidade de Itajubá. O ano passado, não me lembro se foi exatamente o ano passado, mas no governo passado, o vereador Robson Vaz fez uma denúncia de remédios vencidos que foram para o lixo. Isso saiu na TV, foi um caso polêmico. Esse governo vai evitar isso e como? Organização. Gestão. São sempre as Já estão tomando providências nesse sentido? Já estão. Nós tivemos até um caso de medicamento que nós procuramos esclarecer, né? Que a paciente colocou que tinha sido dado vencido e não foi assim que aconteceu, não foi bem a situação que foi colocada, mas isso é de uma atenção enorme. Nós não aceitamos o medicamento com prazo de validade próximo. Tá? Ou seja, eu estou perdendo dinheiro público, eu estou perdendo dinheiro que é da população. Quando compra do fornecedor. Quando compra do fornecedor. Da mesma maneira, você tem uma organização, uma informatização, e o governo do estado e o governo federal, eles vão informatizar toda a parte da saúde. Tá? Isso já foi também assinado portaria para isso. E a partir do momento que você tem uma informatização, uma organização, você consegue realmente diminuir isso tudo. As colocações que isso acontece mesmo de vencimento, eu não posso aceitar. A nossa população não merece isso e o dinheiro público não merece isso. Mais uma vez, prioridade do prefeito é que isso seja bem organizado e bem trabalhado. Durante a campanha, o prefeito falou em parto sem dor. Era, inclusive, uma bandeira no programa de saúde dele. O que vem a ser isso e como é que nós vamos ter isso concretizado em Itajubá? Isso já que se trata de um compromisso de campanha do prefeito Rodrigo Rieira. Isso precisa ser conversado com os profissionais. Isso é um tipo de analgesia, junto o profissional anestesista, junto a mulher, né, a gestante está tendo o neném. Né, então, isso tem que ser trabalhado. O SUS realmente já tem esse tipo de trabalho. Mas eu preciso dos profissionais. Mas como é que a prefeitura atua nisso? Porque os partos são na maternidade lá da Santa Casa e do pronto-socorro do hospital, né? Sim, mas aliás, pronto-socorro não, no mas hospital. O gestor é o dono da caneta que paga toda a questão do SUS. Sim. A Santa Casa e o Hospital Escola, onde ocorrem os partos, eles são prestadores de serviço. Eles não são um órgão público. Eles prestam serviço para o órgão público. Então, quem tem que trazer o credenciamento, quem tem que dialogar com isso, é a prefeitura. Ao mesmo tempo, a prefeitura tem que dialogar com o prestador de serviço se ele tem interesse de fazer pelo aquele custo. Mas e aí, como é que fica esse compromisso que ele assumiu? Se o hospital e a maternidade não quiserem o parto sem dor, aí não vai ter? Não, mas é uma questão de diálogo, essa é uma questão de política, de muita conversa. Né? Seria a mesma situação que você colocar assim, olha, eu quero colocar um oftalmologista aqui. Ninguém quer atender pela oftalmologia aqui, né? Ou seja, a parte de olhos. Não, então, nós temos a obrigação de encontrar uma solução. Zambrano. É para isso que você tem o seu prefeito, para isso que você tem o seu secretário de saúde, que ele vai ter que realmente achar uma solução para aquilo de uma maneira interessante para a população de Itajubá. Falamos de hospital e Santa Casa. Na sua opinião, como gestor da nossa saúde municipal, Itajubá precisa de 2 pronto-socorros, precisa de 2 maternidades, conforme declaração recente do prefeito Rodrigo Rieira, o que parece ter motivado um fim de parceria da Mali com a Santa Casa? Essas afirmações não
foram, em momento algum, a motivação da interrupção do recurso da parceria Mali Santa Casa. Isso é uma questão bastante clara. Deixo aqui para os ouvintes da Rádio Itajubá de maneira bem aberta. Participei de todas as reuniões junto à Mali, junto à Santa Casa, junto ao Hospital Escola, junto à Prefeitura, aonde foi discutido assim, que a política pública que a antiga administração utilizava com a Santa Casa foi mantido sem tirar nada. A atenção dada à Santa Casa pelo prefeito Rodrigo Reira, ela foi até melhor do que estava sendo dada. Prova disso que a Santa Casa vai receber mais de 2 milhões de reais de subvenção nesse ano. Subvenção, não é dinheiro que volta da Câmara, não. É recurso que a Prefeitura está colocando subvenção para a Santa Casa. Mais ainda, quando eu entrei, a própria Prefeitura, a administração, não sabia quais equipamentos públicos estavam dentro da Santa Casa. E conversei com a Renata, pedi uma listagem disso. Os equipamentos são da Prefeitura e estão sendo utilizados pela Santa Casa. Exemplo, um aparelho de raio-x. Interesse nosso que isso fique com a Santa Casa. Não há interesse nenhum, em momento algum, de interrupção de atendimento. O que eu sempre repito, assim, uma ambulância, a Prefeitura Municipal de Itajubá, ela vai disponibilizar uma ambulância que já foi acordado com a Santa Casa. Então, o que eu digo é o seguinte, em momento algum, qualquer colocação que foi feita da Prefeitura ou falta de atenção da Prefeitura, isso é uma inverdade. Na verdade, o comunicado da Mali é que ela está deixando a Prefeitura, o Poder Executivo Municipal, à vontade para definir a sua política. Foi isso que a Mali colocou no seu comunicado oficial, quando anunciou que estava pausando ali o... Isso, pausando é a palavra interessante que você colocou, porque veja, nem sei a se Mali, existe. A gente colocando, aguardando, vamos dizer assim, a Fundação Mali colocou dessa maneira, o gerente da Mali foi uma pessoa extremamente elegante, quando ele após a nota, ele foi comentar, foi a uma reunião com o prefeito, onde ele colocou que em momento algum a Mali ou a Fundação Mali, ela deixa de ser parceira da cidade de Itajubá, da população de Itajubá. Então, ela continua sendo parceira. O projeto Santa Casa Mali Santa Casa, ele fez os projetos que ele se propôs. A reforma da maternidade, e a questão da gestão realmente, de aprimorar a gestão da Santa Casa. A reestruturação era um projeto maior. Então, nesse momento, talvez ela tenha entendido. Mas essa pergunta, eu sempre falo o seguinte, tem que ser feita à Mali. Agora, eu volto a repetir ao ouvinte. Mas a minha pergunta era, você acha que Itajubá precisa de 2 prontos-socorros e de 2 maternidades? Foi essa. Eu só depois fiz um complemento na pergunta, mas é isso que eu quero saber. Já havia sendo, então, por isso que eu estou só corrigindo o seu complemento e comunicando, aproveitando o microfone da Rádio Itajubá, e dizer para a população o seguinte, em momento algum a Santa Casa vai fechar. Em momento algum, isso é interesse da Prefeitura Municipal de Itajubá. Muito pelo contrário, são entidades importantes da área de saúde. Tá? Continua agora, 2 maternidades, da mesma maneira, todos os recursos que foram já reafirmados com a Santa Casa estão lá, ambulância, equipamentos, uma subvenção maior de 2 milhões de reais, então isso vai ser mantido. Agora, nas conversas já existia uma questão justamente de como seria uma estruturação do sistema de saúde público do município de Itajubá. Então, você dizer, você precisa de 2 pronto-atendimentos ou 2 pronto-socorros, nós precisamos de um pronto-socorro e um pronto-atendimento. Eu acho que você fechar qualquer uma das 2 atenções, isso não é interessante. Mas ele pode ser remodelado de maneira a entender melhor a estrutura da cidade. A conversa dentro da questão do Hospital de Santa Casa sempre é a seguinte, quais os serviços são interessantes, como é que isso pode ser otimizado em relação a recursos. Então são, na verdade, parceiros da saúde de Itajubá. E a Prefeitura Municipal de Itajubá, como gestor da saúde pública, é que também tem que gerenciar isso e otimizar. Então, não há, em momento algum, falha ou algo que possa vir contra os interesses do município da cidade de Itajubá. O prefeito pediu máxima atenção à saúde pública. Ouvinte Chico, José Francisco Chico, do PT, pelo e-mail, pergunta: a UBS do bairro da Medicina foi construída no governo BPS com espaço para 2 equipes de saúde da família. E também para atendimento odontológico. Hoje funciona apenas com uma equipe e atende apenas uma parte do bairro da Medicina. Nesse caso, o que podemos esperar deste governo que se inicia? Olha, vou voltar a repetir. Obrigado aí pela participação do Chico. Itajubá, eu estive na Regional de Saúde de Pouso Alegre e foi colocada a seguinte situação. Itajubá poderia ter uma saúde pública bem melhor, isso por funcionários do Estado. A colocação de funcionários do Estado, de Minas Gerais, falaram que Itajubá poderia ter uma saúde pública muito melhor do que aí está.
E aí eu volto a repetir, nós não temos metas batidas. Aí a população, a dona Maria, o seu Zé, fala, mas o que é esse tal de meta que o Ricardo fala? Nós precisamos atingir um número de atendimento, um número de consultas, um número de exames que o Estado já cobra da gente. Né? E isso nós não conseguimos. E uma dessas metas é a ampliação da estratégia de saúde da família, do PSF, do médico da família. Né? Então isso também já está dentro do governo, a ampliação do número de equipes, para que possa ser feito atendimento. Prova disso é que nós fizemos a inscrição da cidade de Itajubá no PROVAB, que é o Programa de Valorização e da Atenção Básica. E nós estamos aguardando, hoje nós íamos até confirmar isso, que 3 médicos, tá, que são bolsistas do Ministério da Saúde, venham compor mais 3 equipes de saúde da família já para março. Então isso é um programa que Itajubá quase perdeu, já poderia ter sido inscrito, mas nós conseguimos fazer a inscrição dele. Em relação ao atendimento da Unidade Básica de Saúde da Medicina, eu peço até desculpas e um pouco de paciência aqui dos moradores lá, porque o mato está alto na unidade e nós estamos sem gente para capinar. Então, assim, já pedi... Como assim? É a saúde que tem que capinar? Não, na verdade você faz solicitação para obras. Ah, sim. Tá? E nós estamos sem pessoal, porque funcionários é reduzido, era uma terceirização. Mas que eu tenho informação, hoje já iria capida para o bairro da Medicina, assim como zoonose e outras unidades de saúde. Então isso está sendo feito já. Em relação o número de funcionários da Secretaria de Obras foi reduzido? Não foi reduzido o número de secretários da funcionários da Secretaria de Obras. A empresa terceirizada... a empresa terceirizada que realmente reduziu. Então, o número de funcionários, em momento algum, foi reduzido pela Prefeitura. Não, já entendi. E, só para complementar, sim, nós temos dentistas lá na medicina, onde um dos profissionais é o profissional que vai fazer canal. Tá? E só não começou ainda a parte de canal, porque também o último governo não deixou material comprado, nós já compramos para fazer isso. O ouvinte está percebendo que a gente não está nem fazendo intervalo comercial. Valdinei de Souza vai me perdoar, mas não dá para interromper a entrevista, Valdinei. Dona Maria do Retiro está dizendo que o médico só está indo no retiro de 15 em 15 dias. O médico só está indo no retiro de 15 em 15 dias, no bairro do Retiro, doutor Zambrana. Aliás, Zambrana. Eu vou dizer para a população mais uma vez, isso é uma vergonha, tá? Então é uma situação seguinte, a população mais carente precisa desse atendimento, é obrigação da Prefeitura dar esse atendimento, e eu peço que a população seja corresponsável em cobrar. E nós estamos aqui para ser cobrados, para ser criticados, também para ser elogiado, porque o funcionarismo também gosta do elogio. Como então, que você vai controlar o cumprimento da carga horária do médico pela qual ele recebe para atender no serviço público? Essa é uma situação que foi promessa de campanha do nosso prefeito. Tá? O profissional de saúde ele tem que estar à disposição dentro do horário dele de trabalho para a população, e isso vai ser feito realmente dentro de um controle de como. Algumas cidades já têm ponta digital, outras vão ser instaladas, e independente disso, você tem uma pessoa responsável pela unidade. E essa pessoa responsável pela unidade, ela tem a autonomia de avaliar e controlar isso aí. Mas aí eu peço mais ainda para a população. Tá? Tem uma lei do vereador Santi, onde ele colocou que deveriam ser fixados cartazes com horários, nomes dos profissionais em cada unidade básica de saúde que eles trabalham. Então, não encontrando o médico, liga para quem? Isso vai ser corrigido. Nós temos aí o telefone que pode ser ligado 3692-1785, que é direto lá da Secretaria de Saúde da parte administrativa. O Fala Cidadão, que está sendo reativado, é o 0800 035 1788. Deixa eu deixar uma coisa clara para a população. Para você que é mais necessitado, para você que precisa do serviço público de saúde, é você que vai nos ajudar a fazer esse controle. Não tenham receio de fazer denúncias por escrito, porque isso nós precisamos, tá? Para que possa ser identificado realmente a falha dentro do nosso sistema e ser corrigida. Mas eu não posso fazer uma denúncia por escrito porque isso não dá em nada e depois isso vai me trazer problema. Isso não é verdade. Aqui não existe essa questão que vai ser perseguido a população por ela cobrar, porque é a obrigação dela cobrar e de nós atendermos. Então façam por escrito, dizendo qual é a falha do sistema público que precisa ser corrigido, se é do funcionário, se é de estrutura, nós vamos corrigir isso. A Cristina do bairro Reburjão diz que no posto não tinha funcionário às 15h30. Foi preciso chamar o bombeiro para verificar a pressão de um paciente que estava passando mal. Cristina, é preciso que realmente, assim, por favor, se puder fazer por escrito ou ligar, mas eu preciso sempre que se identifique no telefone de contato, porque nós precisamos dar a resposta para você.
Porque às vezes, por alguma razão realmente real, houve essa falha, a gente vai dar a justificativa. Mas, não havendo justificativa, nós vamos cobrar isso do funcionalismo. Na cantina, segundo um ouvinte, não tem aspirina, AS, né? O postinho da cantina é ótimo e o atendimento também. Mas está faltando aspirina, segundo esse ouvinte. A cantina é outra unidade de saúde, nós precisamos atenção também lá, no sentido de estrutura física. Bairro Santa Rita, na verdade, que é o nome correto isso, lá, né? A gente chama de cantina. Também nós vamos melhorar a unidade de lá e está anotada a queixa, porque isso vai ser questionado da parte de farmácia. Outro compromisso de campanha do prefeito Rodrigo Rieira foi o medicamento em casa. Do que se trata? A medicação inicialmente controlada, né, de uso contínuo, é o que nós vamos trabalhar para poder ser entregue na casa das pessoas que fazem. Que a pessoa que é diabética, a pessoa que é hipertensa, ou qualquer outro tipo de medicação que ela faz uso contínuo, vai ser entregue em casa. É interessante Quando, Ricardo? Provavelmente para o ano que vem a gente começa já o sistema, porque tudo depende realmente de questão orçamentária, de contratação de pessoas. As pessoas... Meu Puran tem 4, 25 miligramas, vai chegar na minha casa? Vamos levar dentro daquilo que eu falei. Tudo vai ser escalonado no sentido de chegar a isso na casa das pessoas. Nós recebemos muitas críticas, né, o prefeito recebeu muita crítica disso em campanha. E pasme, né, ou seja, é interessante que o prefeito foi uma pessoa visionária em atenção às pessoas mais necessitadas, porque para que isso não falte para essas pessoas e para que elas tenham um comodismo, né, seja mais confortável para ela receber isso em casa e ela não deixe de tomar medicação. Agora, você vê, críticas foram feitas e o governo do estado de Minas Gerais, há pouco tempo atrás, né, já vai disponibilizar medicamentos, 4 tipos de medicamentos para serem utilizados dessa maneira, entregue na casa da pessoa. Então, quer dizer que isso não poderia ser feito em Itajubá, mas o governo vai fazer, do estado de Minas Gerais. Então, isso vai acontecer, sim, de maneira escalonada. A partir do ano que vem, nós vamos trabalhar isso. Como é que está a frota de veículos da saúde, especialmente aqueles que levam pacientes para tratamento fora do domicílio? Nós estamos com uma necessidade grande de veículos, né? Os veículos, nós estamos faltando em número os veículos, ou seja, hoje é uma necessidade que o município adquira mais veículos, embora alguns estão chegando, né? Nós estamos aí para chegar mais ou menos uma média de 6 veículos agora novos, tá? 2 foram liberados hoje em relação a que estavam faltando a parte de seguro, uma van e um Palio, mas há uma necessidade sim, sempre, e também novamente o prefeito, para você ver a preocupação do prefeito em relação à questão de tratamento fora do domicílio, ele pediu que fosse feita uma avaliação periódica de saúde dos motoristas da saúde, isso foi feita já, isso nunca foi feito na prefeitura, tá? Foi feita, e uma avaliação também preventiva em relação aos veículos, tá? Para que não haja questão de quebra, nem nada. Vou voltar a dizer, em outra rádio eu fui questionado sobre a questão de postura de motorista. Da mesma maneira, a população tem que cobrar. Ela tem queixa, ela vai procurar o Paulo, que é o coordenador de transporte. Se possível, por escrito, dizer qual é a falta que o motorista cometeu. Nós temos excelentes profissionais motoristas, mas se algum cometer alguma falta, nós vamos corrigir isso. Então, a manutenção está sendo feita de maneira preventiva, mas, da mesma maneira, a partir do momento que haja uma solicitação ou um apontamento do usuário, nós vamos corrigir. Com relação a... Você acabou de citar o nome de um coordenador que é do transporte, que é o Paulo. Eu queria saber quem é a equipe que está à frente das diretorias e das coordenações da nova administração, no caso da saúde. Vamos passar as diretorias, porque as coordenações não estão todas ainda compostas, a coordenação, tá? Num outro momento, são os diretores da saúde? Nós temos a doutora Érica, que é diretora de controle e avaliação, que é lá da Casa de Marcação de Consultas e Exames. Nós temos o Gomes, que é o diretor da parte da farmácia, né? Ele é o farmacêutico? Sim, ele é o farmacêutico, mas não necessariamente que ele é o diretor, ele é responsável administrativamente por esse setor. Uhum. Gomes, ele se chama? Isso, Gomes. Nós temos a diretora Inês, que é da parte de vigilância em saúde, né? Também a diretora Tânia, que é a parte administrativa, tá? E a Janaína também, que é a parte de atenção básica. Ok. O ouvinte está dizendo que Ritalina tem faltado. Pergunta se vai resolver. Estou ciente disso. Sim, nós estamos cientes disso, já foi solicitada também. E só para deixar claro aos ouvintes, assim, isso vocês podem ficar à vontade de cobrar esses medicamentos também, mas a gente tem a ciência e já foi, a ordem de compra da maioria desses medicamentos já foi feita. O Jefferson da Medicina está perguntando o seguinte: depois das cheias no bairro da Avenida Medicina, qual medida de prevenção que os moradores devem tomar para evitar doença por conta disso?
Tem algum serviço de prevenção? Eu vou aproveitar isso aí da parte de vigilância em saúde, que são as orientações. Então, tudo isso aí tem que ser trabalhado. Vou aproveitar essa colocação do Jefferson e pedir uma atenção especial à população em relação à questão da dengue. Tá? Itajubá foi considerada a cidade que pode trazer vulnerabilidade, ou seja, porta de entrada da dengue no sul de Minas. Tá? Isso foi passado bem claro. Por conta da proximidade com o estado de São Paulo? Não, aqui, por conta realmente da questão de estrutura, aparecimento de focos que está na cidade. Hoje eu tenho praticamente 10, 12 agentes de endemia, onde eu deveria ter 30. Né? Então, eu estive na Regional de Saúde, a Regional de Saúde fez essa colocação, tá? Nós estamos inclusive hoje, tratando especificamente dessa questão agora à tarde, talvez com o promotor, se a gente conseguir marcar com o promotor, que nós precisamos de uma contratação emergencial para fazer um trabalho em relação à dengue. Mas para isso, novamente, eu vou pedir responsabilidade, né, a participação da população, da comunidade, para que tenham atenção na questão da dengue. Agora, com relação ao que ele falou especificamente, que são as doenças que vêm com água suja dentro de casa, tem algum trabalho da saúde nesse sentido? A vigilância em saúde, ela tem que trabalhar isso aí. Tá? Isso aí, eu não posso responder se é algum programa diretamente para aquele determinado bairro, mas a vigilância em saúde, a epidemiológica que compõe isso, hoje eu tive até uma queixa, tá? de um ex-vereador, ele me levou uma senhora que está com leptospirose. Puxa vida, hein? Pois é, e aí ele identificou o foco na região, então isso vai ser encaminhado para a vigilância em saúde. Então você veja que esse tipo de situação a gente tem que realmente prevenir e evitar que aconteça. Aconteceu, nós vamos lá acompanhar, ver o que está acontecendo. Dona Benedita Maria, que é a moradora mais velha do bairro Pessegueiro, vive lá há 66 anos, quer saber o que tem de novidade para a saúde lá do Pessegueiro. Ali do Pessegueiro realmente seria uma estratégia de saúde da família para poder atingir. Né? Então, essas questões, vou voltar a dizer, a zona rural, nós temos 2 estratégias da família de zona rural 1 e 2. Ela vai ser ampliada. Nós precisamos dar atenção à zona rural. Né? Além da estrutura realmente de estradas e tudo mais, a saúde ela precisa ser trabalhada nessas zonas rurais. E vai ser através dos PSFs, do médico da família, que nós vamos trabalhar isso. Vou voltar a dizer, nós vamos ampliar a um limite realmente importante a estratégia de saúde da família no município de Itajubá. Zambrana, crack é um problema de saúde pública, né? A gente tem ouvido isso, esse é o discurso atual, não é um caso de polícia, é um caso de saúde pública. O que vai ser feito nesses 4 anos do governo Rodrigo Herrera com relação aos dependentes químicos? É outra questão de saúde pública, sim, de urgência, gravíssima. Gravíssima. Prova disso. Tem algum disso, plano concreto para ser iniciado? Na verdade, o governo federal, mais uma vez eu digo, né, as cidades elas não têm que criar nada. O governo do estado e o governo federal, eles têm as diretrizes de todos os programas a serem seguidos. É claro que você modifica uma coisa menor para a sua cidade, mas as diretrizes elas vêm do estado e federal. Né? Ou seja, existe um programa de combate ao crack, que o governo federal lançou, são coisas de bilhões de reais para poder ser trabalhado. Hoje nós estamos voltando na cidade de Itajubá a reiniciar as ações do COMAD, que é o Conselho Municipal de Álcool e Drogas, Antidrogas. Tá? Reiniciar? Tá, porque estava parado? Estava parado. Quinta-feira é a primeira reunião, nós já convocamos o pessoal para poder fazer esse trabalho. A partir do momento que haja o conselho, a gente consegue implementar as políticas públicas nesse setor. É atenção especial também, como é atenção para os portadores de necessidades especiais também da Secretaria de Saúde. Então, a questão de dependentes químicos, nós precisamos, assim, nós temos boas entidades fazendo trabalho. Ontem mesmo eu tive uma reunião com o pessoal do Laura Saia Palombo. Nós estamos trazendo o cartão Aliança pela Vida, que é um programa do governo do Estado. O Laura Saia Palombo ele consegue recursos do Ministério da Saúde, porque ele tem um bom trabalho, tem toda a documentação dele, a gente quer que as outras entidades também consigam. Agora, esse recurso que são quase R$15 mil mensais, ou seja, quase R$200 mil no ano, por uma entidade para tratar dos nossos dependentes químicos, isso é muito importante para Itajubá, com o apoio da Prefeitura, né, que passa através do gestor, mas nós precisamos ampliar. Eu vou dizer para você, todo dia chega uma internação para dependente químico na Secretaria de Saúde. Então, assim, existe um planejamento, existe um programa? Nós vamos seguir o programa do governo federal. Tá? Os recursos estão lá fora e, mais uma vez, nós precisamos que o nosso prefeito, que o nosso secretário de saúde vá a Belo Horizonte, vá a Brasília e traga isso para Itajubá. Está faltando funcionário na prefeitura, na área da saúde? Está faltando funcionário na Secretaria de Saúde?
porque a gente sabe que há um pagamento muito grande de horas extras. Eles estão trabalhando além do contrato, né? Além do que a carga horária que eles prestaram o concurso permite. Na verdade, eu vou Isso voltar... significa que está faltando gente? Não, significa que é uma desorganização. Que ele veio de um sistema desorganizado, sem gestão, sem gerência, e aonde eu ter que pagar no último mês R$100 mil de hora extra, e eu entender que esses 100 mil vai virar mais de 2 milhões de reais. Esse número que você está falando é o que foi pago mesmo, Sim, R$100 mil de hora extra. Tá, estou arredondando, na verdade, né? Mas R$100 mil de hora extra. Mas se você pensar em cargos e tudo mais, isso vira mais de 2 milhões de reais. Então, isso é o que é? A culpa é de quem isso? A culpa é do gestor. A culpa é minha. A culpa é do Ricardo Zambrana. Que se ele não souber gerenciar isso, eu vou jogar dinheiro fora. Ao invés de eu pagar hora extra, que se houver necessidade realmente dessas horas extras, que se contrate um funcionário. Se não houver, esse dinheiro vai para aquele exame que está parado há mais de 6 meses, há 1 ano, vai para aquela consulta especializada, vai para as dentaduras, vai para a saúde. Vai para a saúde daquele mais necessitado. Então, isso é uma questão de gestão. Tá? Então, o que houve é uma desorganização do sistema. Tá certo. Bem, nós chegamos ao fim do nosso programa. Eu queria tentar fazer um resuminho de tudo que você falou, e se você se esquecer, se eu me esquecer de alguma coisa, eu anotei aqui, para que fique, assim, as notícias de fato que nós trouxemos hoje, eu já dei parcialmente no meio do programa, mas eu repito, Itajubá vai ter um centro de especialidades odontológicas até o fim do ano, provavelmente, no Reburjon. Vai ter também no início do ano que vem, fim desse ano, a distribuição de dentaduras e próteses removíveis para quem precisa. Teremos 3 equipes novas de estratégia de saúde da família. Já em março desse ano deve ter isso, né? Isso, começando. Desde que o Ministério da Saúde nos libere os 3 bolsistas do Provap. Certo. Também 3 novas unidades básicas de saúde. Estamos pleiteando. Sendo que uma delas deve ser no Jardim das Colinas, outras 2 ainda no local a ser definido. O atendimento na unidade lá do Rio Manso vai voltar a acontecer. O parto sem dor depende de diálogo entre a Prefeitura e a Santa Casa e o hospital. Se Itajubá é uma cidade considerada vulnerável em termos de dengue, a clínica odontológica não está sendo desmontada, ela está sendo fechada, descentralizada, né? Os gabinetes estão indo para outros bairros para ficar mais perto da população. Ciente que nós temos aqui no bairro onde a clínica está instalada, já montado um consultório odontológico para atendimento da população daquele bairro. A gestão vai procurar otimizar o trabalho dos funcionários para evitar o pagamento excessivo de horas extras. É isso? Sim. Os consultórios odontológicos que foram denunciados do governo anterior como sendo precários vão ser reformados dentro de um cronograma a ser obedecido? Não. Isso não. Alguns realmente já foram desmontados pela necessidade real de que aquilo não tinha mais condição de uso. Mas deixar bem claro que nós temos uma equipe volante fazendo atendimento nas escolas, dos escolares, embora a gente só tinha 7 consultórios em escolas, com mais de 30 escolas públicas da cidade de Itajubá. Mas essa equipe volante vai dar atenção a todas as escolas públicas da cidade de Itajubá. Equipe volante, então todos os estudantes das escolas públicas vão São mais de quase 30 escolas ou 30 escolas. Vão ser atingidos. Vão ser, isso. Tá. Esses são alguns dos pontos que a gente tocou hoje aqui. Ficou faltando uma informação que eu queria, que é o seguinte: o prefeito também falou na composição de um conselho para gerir a saúde, que não ficaria tudo centrado na figura do secretário municipal de saúde. Isso já aconteceu? Já tem esse conselho está sendo montado, de política de saúde? Ele está sendo montado realmente, e eu acho Quem muito faz importante. Parte? São entidades que vão compor o conselho. Né? Isso está sendo já dialogado. Tem o Conselho de Saúde, né? Na verdade é o seguinte, o Conselho Municipal de Saúde é o órgão deliberativo da população, da comunidade de Itajubá. Isso, sem sombra de dúvida, um grande parceiro. Deixa aqui meu abraço até ao Jarbas, que é o presidente do Conselho. Seria um conselho executivo, então, vamos poder chamar assim? Seria um conselho justamente para poder realmente ajudar, né, nas políticas públicas de saúde. Ou seja, que vai compor esse conselho? São entidades que participam da questão da saúde do município de Itajubá. Então deve ter um membro da Santa Casa, um membro do hospital, seria isso? Escola de enfermagem, né? Então isso realmente vai ser montado. Isso. Quando? Isso já está sendo caminhado já. Essa discussão já está sendo feita já. Tá certo. Então nós estamos aqui no Jornal das 11 no aguardo da concretização dessas notícias que a gente já adiantou aqui, como, por exemplo, a montagem de novas equipes, a construção de novas UBS. A gente aguarda notícias concretas sobre isso, então, desde já, ok?
Pode ter certeza que eu vou ser o primeiro a querer que isso seja divulgado, Célia. Eu acho que a população de Itajubá, ela merece, ela precisa da informação, né? Às vezes uma questão desinformada ou uma colocação maldosa utilizada politicamente faz com que a desinformação chegue e tumultue. Então isso não é, as questões que não são verdades, nós estamos aqui para poder rebater e para dizer a verdade para a população. Então a primeira situação que venha agregar a saúde pública de Itajubá, tenha certeza que eu virei aqui no seu programa. Tá certo. Uma última pergunta. Matheus do Reburjão está dizendo que precisa de uma cadeira de rodas para adulto, para uma senhora. Ele está pedindo uma doação, na verdade. Então, se algum ouvinte tiver essa cadeira de rodas, ele deixou o telefone aqui. É só ligar na na Rádio Itajubá 3623-1333, que a gente dá o contato do Matheus, que está precisando de cadeira de rodas. Ricardo Zambrana, secretário municipal de saúde, muito obrigada pela presença aqui no programa. Sinta-se convidado para voltar sempre aqui, porque esse é um assunto de extrema importância, de muito interesse da população de Itajubá, que é a saúde dos nossos cidadãos. Muito obrigada, tenha uma boa tarde. Obrigado, Célia. Obrigado aos ouvintes da Rádio Itajubá. Eu vou mais uma vez dizer, nós estamos aqui para servir a população e que a população seja corresponsável na saúde pública. Cobre, é seu direito. E nosso dever é de servir vocês. Tá certo, Zambrana. O Jornal das 11 termina aqui. Eu agradeço a todos os ouvintes que participaram por e-mail ou por telefone. Lembro que amanhã nossa entrevistada... Ixi, eu ia anunciar, mas acho que ela já desmarcou, então deixa para amanhã, eu dou a notícia de quem vai ser o nosso entrevistado do Jornal das 11 da quarta-feira. Até amanhã, se Deus quiser.